tarde. Boa tarde, eu sou o Ricardo, da Helena, né? Pai da Agnes Bernadette. E a temática é como viver a alegria da ressurreição. No mundo há muitas alegrias que se resumem em prazeres, se resume no poder, na honra, se resume na riqueza. Para muitos a alegria é a riqueza, né? Para outros a alegria é o poder, para outros a alegria são os prazeres. E se pensarmos bem, será se tudo isso realmente é a alegria do homem? E essa alegria vai se resumir na sua felicidade? A alegria vem da expressão gaudium, por isso o evangelho, gaudium, a alegria do evangelho. E ela, ainda não numa acepção, numa perspectiva psicológica, mas dentro de uma vivência de espiritualidade, nós percebemos que essa dinâmica e essa vivência da alegria vai muito além do sensível. O Padre Garrigou Lagrange, ele fala que os bens intangíveis, os bens espirituais, eles são inesgotáveis. E muito da nossa verdadeira alegria e da perfeita alegria está nesses bens. E por isso que quando nós olhamos para estes bens inesgotáveis, entre eles as virtudes, percebemos que a mesma alegria que os santos viveram, nós podemos viver. Mas para isso é preciso desapego do mundo e dos seus atrativos, das suas seduções. Santo Tomás de Aquino, ele diz que enquanto mais distante é esta alegria, é esta felicidade, mais o homem tem que se desapegar do sensível, do mundo, dos prazeres. Deus realmente ressuscitou, verdadeiramente vive. Vive na sua santa igreja, vive na humanidade, habita em nós, e habita em nós como expressão plena, por meio do batismo, a qual o Espírito Santo, infundido em nossa alma, nos concede a graça de sermos filhos de Deus. Este início é para a gente entender algo fundamental. A alegria, ela vai muito além de um prato de comida. Vai muito além de uma amizade que você diz que é a sua alegria. A alegria vai muito além de um filho que nasce, de um casamento, visto apenas numa percepção de união. Tudo isso só tem sentido, tudo isso verdadeiramente é uma alegria quando nós olhamos para o eterno, para o bem-aventurado. Se esquecemos disso, estamos distantes do que realmente nos dá alegria. E o que é a alegria, Ricardo? A alegria é quando o amante encontra o amado, de Santo Tomás de Aquino. Então, quando há um encontro, e esse encontro do amante com o amado, se revela algo fundamental neste encontro, que é o amor. E como diz Gálatas capítulo 5, versículo 22, um dos frutos do Espírito é o amor e a alegria. Deste amor brota a alegria que o homem busca. E como estamos em comunhão?
pela graça. A igreja passa a quaresma inteira dizendo que nós devemos nos confessar, buscar a graça santificante, nós devemos buscar a misericórdia de Deus, porque a igreja sabe que o homem só está em comunhão plena e o homem só encontra verdadeiramente a Deus em estado de graça. Se ele se distancia de Deus, ele priva-se deste encontro, ele priva-se desse amor, que é um amor onde o homem se despoja para que em Deus ele encontre a verdadeira alegria. A passagem que nós vamos ler é a passagem da ovelha perdida. É Lucas capítulo 15, versículo 4. Qual de vós, tendo 100 ovelhas a perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a coloca sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Nesta passagem, que é a passagem que revela que Deus, Pai, em um projeto, envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Envia esse Filho para resgatar a humanidade perdida. A ovelha perdida é a humanidade que se perdeu. As 99 ovelhas é o céu, são os santos, são os homens que ali estavam, presentes e contemplando o divino. Este Filho vem na forma humana e, sendo humano divino, vem experimentar no mundo toda a injustiça, vem experimentar as dores, as angústias, vem ser flagelado. E neste flagelo experimenta as marcas e as profundezas da ofensa do homem a Deus. E depois deste flagelo vai à cruz, e na cruz se oferta naquele altar, que era o madeiro. Derrama o seu sangue por causa da humanidade, e derramando todo o seu sangue da aliança, entrega o seu Espírito, que é o amor, ao Pai. O Espírito Santo é este amor que se revela entre Deus Pai e Deus Filho. E é este mesmo amor que é a fonte da alegria humana. Na cruz há uma alegria, meu caro. A alegria onde o véu se rompe no templo, se rasga. Aquele véu que se rasga no templo dá ao homem a esperança de uma bem-aventurança eterna para encontrar a Deus. E depois Cristo vai à mansão dos mortos, e nessa mansão dos mortos, como fala Santo Tomás de Aquino, existe o limbo, existe o purgatório, existe o inferno verdadeiramente. Porque não convinha a Deus só se entregar na cruz. Era preciso que Deus saqueasse o que o demônio tinha. Isso revelava o quanto Cristo tinha poder sobre tudo o que foi criado por seu nome. Tudo isso revela um encontro. É neste encontro que está a alegria do homem. Nós temos anseio por algo fundamental, que é quem nos criou. O homem tem anseio por quem o criou. Às vezes nós nos perdemos no mundo, olhamos para as coisas que nos atraem no mundo, esquecemos do que realmente é digno
esquecemos de quem nos criou, atentamos contra Deus, deixamos de crer em quem nos criou, deixamos de crer em Deus, vivenciamos como filho pródigo a comida dos porcos, vivenciamos como filho pródigo a necessidade de ver o pai morto para pedir sua herança. E aquele filho pródigo que vai, em algum momento ele abre os seus olhos com auxílio da graça e reconhece que na casa do pai dele havia uma verdadeira alegria. E como diz no próprio fim da passagem do filho pródigo, é preciso que festejemos e que nos alegremos com o seu irmão que voltou, diz o evangelista. E na própria passagem que dá sequência à ovelha perdida, que é do dracma perdida, Deus nos dá a graça de contemplarmos a alegria que Ele nos pede a ter. E essa alegria se torna realmente plena com um Deus que vive. Quem falava que Nossa Senhora não perdeu a fé, e não perdeu. Diante da cruz, ela experimentou a profecia de Simeão, pois uma lança transpassará a sua alma. Diante da cruz, ela viu o seu filho chagado, flagelado, e que entrega o seu espírito, e ali morre. Diante da cruz, ela vê o seu filho entregar o seu discípulo, e a mãe se entregue ao discípulo. Diante da cruz, Nossa Senhora vê o corpo do Cristo descer, ser coberto e levado ao sepulcro. Mas diante de tudo isso, Nossa Senhora tinha uma certeza: Cristo ressuscitará. A dor de Nossa Senhora era composta de uma alegria que era fundamentada na esperança do Cristo que ia ser ressuscitado. Diante do Cristo que iria ressuscitar. E essa é a alegria que devemos ter. A quaresma, durante 40 dias, a igreja guarda o aleluia na sua alma. A igreja, durante todo o período quaresmal, guarda o aleluia para o dia da vigília pascal. Porque no aleluia toda a igreja se alegra com Cristo que ressuscitou. Toda a igreja louva o seu Deus e exulta o seu Deus como no exulte. No aleluia a igreja contempla a felicidade de ter no Cristo uma esperança, a esperança de que Deus nos quer, de que Deus, durante toda a sua pedagogia no Antigo Testamento, como vamos ver hoje na vigília pascal, busca o homem e o homem que o escuta o busca. Isso se revela em Noé, isso se revela em Abraão, isso se revela em Isaac, isso se revela em todos os que estavam lá esperando o Salvador. Isso se revela em todos os que alegremente tinham a esperança de crer que o Messias viria e os resgataria para contemplar a esperança da bem-aventurança. Tudo isso é contemplado na vigília pascal. Deus nos chama a abrir os olhos, a enxergar o quanto a alegria no Cristo, o quanto a alegria da igreja é uma alegria que nos conduz ao monte, onde escutamos o Cristo falar das bem-aventuranças, e enxergamos que a bem-aventurança é o próprio Cristo. E é nessa alegria, meu irmão, que nós somos chamados a viver todos os dias na ressurreição. A ressurreição do Cristo nos dá esperança. E essa esperança nos conduz a este amor que é a caridade cristã. Esta caridade requer uma oferta. Esta caridade requer um sacrifício. Esta caridade requer que o homem despoje-se, que o homem viva o seu ato kenótico, o seu kenosis. Porque esvaziou-se até a morte, teve morte de cruz, nos diz a Santa Palavra. E nesse esvaziamento do Cristo, nós percebemos o quanto devemos nos esvaziar, o quanto devemos perceber que a ovelha que Cristo veio buscar e colocar aos seus ombros é a humanidade flagelada pelo pecado.
É a humanidade que se perdeu. É a humanidade que por orgulho, é a humanidade que por vaidade, é a humanidade que por egoísmo se distanciou de Deus. Quantas coisas colocamos no lugar de Deus? Quantas coisas? Muitas das vezes nós percebemos que um simples sorriso não demonstra a alegria de uma alma. As pessoas riem demais. O sorriso, muitas das vezes, é a regra no mundo contemporâneo. É necessário sorrir. As pessoas precisam ver que você está bem, porque você tem que estar sorrindo. Como você está? Estou muito bem. Como você está? Estou ótimo. Como você está? Estou perfeito. Como você está? Estou muito alegre. Estás? E sua alma como estás? E sua alma como está? Está a sua alma realmente voltada à fonte da verdadeira alegria e felicidade? Isso que nós devemos nos perguntar hoje, porque viver a alegria da ressurreição é você esquecer de si e colocar algo muito maior do que você na sua vida. Viver a alegria da ressurreição é você ir e pregar o Evangelho, é você ir e ofertar a sua vida pela igreja. Aí você pode dizer: Ricardo, mas eu não posso vir todos os dias para a igreja. Eu também não. Então busquemos as coisas não por causa de nós, mas busquemos as coisas por causa de Deus. Quando buscarmos verdadeiramente tudo por causa de Deus, descobriremos algo essencial. Eu não faço nada por mim, mas faço pelo Cristo, faço pela igreja. Eu sou casado e minha esposa gosta muito de estudar sobre a educação dos filhos, né? Estava até conversando com o Gabriel ali sobre isso. E dentro desse processo de educação dos filhos, uma coisa que todos os dias eu aprendo, e que é o que eu menos tenho, mas que eu busco a Deus todos os dias me mortificar: paciência. É preciso ter paciência. A paciência, ela demonstra o amor que temos pelo outro. A paciência demonstra o amor que temos pelo outro, porque Cristo foi paciente com nós e Deus até hoje é paciente com nós. Todas as vezes que nós vamos ao confessionário e Deus nos oferta a sua misericórdia por meio de um sacerdote, ali Deus revela a paciência que tem em nós, por nós. E esse processo de paciência requer uma morte de si. Porque não é fácil todos os dias você pegar a sua filha 30 vezes no dia e tirar ela de uma cadeira e botar ela em outro lugar. Tirar ela de uma cadeira e botar ela em outro lugar. Isso é mortificante para uma alma. E ainda mais para uma alma impaciente. A minha esposa nem sente porque ela já é muito paciente. Mas eu sou muito agoniado, então eu tenho que todos os dias me mortificar. Então eu percebo nisso que a alegria de vivenciar essas circunstâncias me faz perceber o quanto eu sou pequeno, o quanto todos os dias eu preciso enxergar neste Deus que é o que dá sentido à minha vida, que é o Logos divino, o quanto eu preciso morrer para mim, porque não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim, diz São Paulo. São Paulo ali não se reconhecia mais. São Paulo reconhecia simplesmente o próprio Cristo. Este Cristo que o consumia é o Cristo que o impulsionava a todos os dias viver a alegria do Evangelho nas comunidades que precisavam escutar a palavra de Deus. O que impulsionava São Paulo a tão firmemente pregar o Evangelho era o impulso que ele tinha no Cristo e pelo Cristo. E é este impulso que nos dá a alegria de sermos cristãos. É o encontro que somos chamados a viver com Cristo. E este encontro do amante com o amado é a verdadeira alegria. A felicidade, ela é uma potência desse processo. E nós, irmãos, nunca seremos verdadeiramente felizes. Nunca. E isso eu te falo com toda convicção. Se nós não nos ofertarmos pelo reino de Deus.
Esta oferta pelo reino de Deus é dada na sua vocação. Quando nós vivemos a nossa vocação, todos os dias nós nos ofertamos. E todos os dias nós temos que nos encontrar com Deus. Porque como o mundo diz, né? Para que eu vou casar? Casamento é só trabalho. Casamento não é trabalho. Casamento é oferta. E em todo trabalho há uma oferta. E é nessa oferta que nós enxergamos a alegria de indo ao altar e vermos a esposa que nos espera se ofertar. Da mesma forma que Cristo vai ao Calvário e passando por todo aquele sofrimento do Calvário, vivendo a sua fraqueza diante do derrubar da cruz, vivendo as consolações que as pessoas no caminho os dava, vivendo todo o flagelo, vivendo toda a sua memória diante dos 33 anos que experimentou em vida, diante daquele caminho até o Calvário, Cristo no altar, no Gólgota, aquela cruz que se eleva, que é o próprio altar com o Cordeiro. É o mesmo Cristo que se eleva no altar, no sacrifício incruento. Da mesma forma que o Cristo caminhava até o Calvário, nós somos chamados a caminhar neste encontro de dor, de paixão, mas de esperança e de alegria, porque Deus realmente vive. Deus vive plenamente na igreja e Deus vive plenamente em seus santos. Deus vive plenamente na sua criação. E nunca seremos felizes se não enxergarmos o quanto precisamos verdadeiramente deste Deus. No Calvário, nosso Senhor, como dizia o padre na última homilia, o padre Ademilson, ele jorra a igreja pelo seu peito. A partir dali, toda a igreja, pela matéria do batismo, é constituída. E nós, como homens fracos, como homens que necessitam da graça, todos os dias buscamos este Deus na igreja que Ele criou. Como diz a passagem do filho pródigo, era preciso que nos alegrássemos, era preciso que festejássemos, pois seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este reencontro é a alegria de Deus quando nós nos voltamos a Ele. A verdadeira alegria da ressurreição é nós enxergarmos que Deus verdadeiramente vive, que Deus verdadeiramente habita na humanidade e que tudo que foi pregado e que tudo que é pregado no mundo todos os dias torna-se uma mentira diante de quem é a verdade, de quem é o caminho e de quem é a vida. Porque, como diz São Paulo, onde abunda o pecado, superabunda a graça. E Deus trouxe para si todas as flagelações, Deus trouxe para si todos os pecados da humanidade, para que na cruz superabundasse a graça. E na cruz toda a graça se fez presente no Cristo. E foi no Cristo que se resplandeceu toda a glória.
todo aquele sangue derramado no madeiro, todo aquele sangue derramado e enraizado naquele solo, foi para nos mostrarmos a videira. Foi para nos mostrarmos o quanto o caminho do Cristo é um caminho onde o homem que se oferta todos os dias tem que morrer, porque naquele caminho só o Cristo deve ser resplandecido. Naquele caminho só o Cristo deve ser visto todos os dias. E só assim vamos ser felizes. Só assim a alegria do Evangelho, Evangelium Gaudium, todos os dias vai ser passada ao mundo, com testemunho de vida, com testemunho de quem todos os dias quer se encontrar com o Senhor. O Evangelho de hoje fala das mulheres que foram ao sepulcro, e como Kênia dizia, Nossa Senhora não foi. Não foi porque na sua alma habitava a fé, fundada em tudo que escutou, fundada no que viveu no seu ventre. Porque Nossa Senhora na Anunciação acolhia aquela graça que descia do céu, aquela graça que habitava no seu ventre, que, como dizia na profecia de Simeão, essa lança, uma lança transpassará a sua alma, porque Nossa Senhora era uma só carne com o Cristo. Nossa Senhora era unida ao Cristo. Nossa Senhora, em toda a sua humanidade, uniu-se ao Cristo, e unindo-se ao Cristo, sente na sua alma todas as dores do Cristo. Por isso, Nossa Senhora, quando nós contemplamos na cruz as suas dores, enxergamos que todas as dores que estavam no Cristo estavam nela. E essas dores são as dores que a humanidade deve sofrer hoje. Hoje, neste sábado, onde nós somos chamados a meditarmos a Sexta-feira da Paixão, somos chamados a meditarmos todas as dores do nosso Senhor, e como essas dores se estenderam a Nossa Senhora, e o quanto essas dores se estendem a nós, e o quanto essas dores se estendem às vocações, e o quanto essas dores se estendem a toda a igreja. Assim, depois do aleluia de hoje, toda a igreja professará: Jesus Cristo ressuscitou, porque sentimos a dor, e diante da dor experimentamos a esperança dessa alegria, a alegria do Cristo. Cristo verdadeiramente vive. Vive em nós. Cristo verdadeiramente vive na nossa vocação, nas nossas dores. Santo Agostinho diz no livro de Confissões: Senhor, alarga minha alma, porque ela é muito estreita para te receber. E estávamos estreitos até antes da ressurreição, estávamos cegos para o pecado, estávamos distantes. E na ressurreição essa alma é alargada pelo Deus infinito que habita nessa humanidade infinita. E na ressurreição Santo Agostinho enxerga que o Cristo se oferta à humanidade como sacrifício de louvor, para que toda a humanidade enxergue que verdadeiramente existe um só Deus, e que esse Deus é um em três, e que pelo Filho que se oferta, este Filho que se oferta na cruz, entrega o que de mais belo tem ao seu Pai, que é o amor, que é o Espírito Santo. Depois da ressurreição iremos vivenciar durante todo o período até Pentecostes, iremos vivenciar a alegria de pregar o reino de Deus, a alegria de experimentar este Cristo que ressuscitou, este Cristo que hoje e que em Pentecostes irá derramar sobre a alma dos apóstolos o Espírito que os irá impulsionar a viver e se ofertar sem medo por quem os criou, por quem os criou. O padre Garrigou Lagrange fala que São Pedro teve 3 conversões.
A primeira conversão de São Pedro é o chamado: venha, irei te fazer pescadores de homens. A segunda conversão de São Pedro é o remorso que ele sente na alma quando Cristo olha diante da negação. São Pedro, quando vê o olhar do Cristo, ele enxerga o quanto ele deveria ter sido fiel, o quanto ele deveria ter assumido o martírio de caminhar com Cristo como João até a cruz. A terceira conversão de São Pedro e de todos os apóstolos, o padre Garrigou Lagrange diz que é em Pentecostes. Pentecostes é após a ressurreição. É ali que os discípulos experimentam toda a alegria do ressuscitado na sua plenitude. Essa alegria é tão grande que eles têm uma necessidade: pregar o Cristo a todas as criaturas, fazer consumar o que o Cristo dizia: ide ao mundo e pregai o Evangelho a todos. Depois de Pentecostes, os apóstolos fazem isso, e fazendo isso, morrem pelo Cristo, vivem o seu martírio por causa do nome do Cristo. E é neste martírio, meus irmãos, na morte, que muitos veem a verdadeira felicidade. É na morte que muitos enxergam a alegria que os consumiu em vida. A morte é a certeza para o fiel e para o que tudo em todos os atos honrou a Deus. É a certeza da bem-aventurança eterna. A morte é a certeza da felicidade. Abraão experimentou a felicidade quando Cristo desceu à mansão dos mortos. Todos os homens fiéis do Antigo Testamento experimentaram a felicidade quando Cristo desceu à mansão dos mortos. Os homens que padeciam, o Cristo foi lá e anunciou. E anunciando, aqueles que eram privados dessa alegria que nós somos chamados a hoje viver, se alegraram, porque Cristo busca as suas ovelhas perdidas. Eu concluo essa formação lembrando de Herodes. A alegria de Herodes era ver os milagres. A alegria de Herodes era saber que existia um Cristo, um profeta que fazia milagres nas ruas da Galileia. Mas ele não quis só escutar, ele quis ver. E querendo ver, não viu. Querendo ver, não viu o próprio Deus à sua frente. Porque Herodes queria ver o sensível. Que Herodes queria sentir o prazer em ver, em comer. Herodes queria sentir o prazer no seu poder em dizer: faça um milagre para mim. Herodes quis, por sua honra e pelo seu cargo, se impor. Mas Cristo não deu a satisfação aos seus sentidos. Não. Nós muitas das vezes somos Herodes. As nossas alegrias são assim. São quando Deus nos dá o que nós queremos. Quando Deus não nos dá o que nós queremos, nós vivemos tristes. Nós vivemos decepcionados. Nós deixamos a amargura nos consumir, porque Deus não me escuta. Mas Deus não tem que nos escutar quando não é bom para nós, porque Deus só nos oferta o que irá contribuir para a nossa salvação. E depois de Herodes, Cristo volta a Pilatos. No fundo da alma, Pilatos sentia o que a ele era apresentado, mas o seu poder e a sua honra não deixam viver aquele martírio
por causa do Cristo. Mas, Ricardo, em tudo isso estava já a providência divina para Cristo ir à cruz, estava. Mas Deus em nenhum momento tirou o livre-arbítrio de Herodes, Deus em nenhum momento tirou o livre-arbítrio de Judas, Deus em nenhum momento tirou o livre-arbítrio de Pilatos. Não. Aqueles homens nos representam como humanidade, para nos mostrar que diante das coisas mais belas, que diante das verdadeiras alegrias que Deus nos oferta todos os dias, nós preferimos a nós preferimos as nossas vontades, nós preferimos os nossos prazeres. E quando abrimos olhos na cruz, porque todos os olhos se voltarão ao madeiro da cruz, e naquele madeiro todo homem se volta e olha o Cristo. Ali muitos se converteram, assim como muitos se convertem todos os dias em uma santa Eucaristia, quando olham aquele corpo sendo elevado, corpo consagrado, e sendo elevado, os nossos olhos se abrem como abriram de São Paulo, nós nos voltamos ao Senhor e experimentamos a alegria de ofertarmos a nossa vida ao ressuscitado. Este é o Cristo, este é o Senhor, o Emanuel, Deus conosco. O Emanuel, o Deus conosco. O Emanuel que revelou o sinal dos judeus na cruz pelo sangue da aliança. O Emanuel que se oferta em todos os altares da igreja, todos os dias, como forma de nos santificarmos. Bendigamos a Deus neste dia. Eu termino a pregação com uma carta de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina diz: a Páscoa que iremos fazer consiste nisto: estarmos com um cordeiro que é alimento, mesa e servidor. Sobre essa mesa estão como sobremesa as virtudes autênticas e verdadeiras. As outras mesas mostram-se vazias. Esta contém o fruto perfeito que transmite a vida. É uma mesa com aberturas que derramam sangue. Entre elas, uma existe que derrame sangue e água misturadas com fogo. E para quem fixa o olhar neste véio, revela-se o segredo do coração de Cristo. Trata-se de um vinho sangue que inebria a alma. Quem dele bebe, mais quer beber, sem jamais saciar-se, porque é o corpo e o sangue do Deus infinito. Ó bondoso Filho no Cristo Jesus, corramos pressurosos a essa mesa. Realizai este meu desejo para que eu faça a Páscoa convosco na maneira explicada. Agi como a pessoa que por beber muito se embriaga, perde os sentidos e jamais se conhece. E se o vinho que lhe agrada bebe mais ainda, em tal medida que uma vez aquecido o estômago pelo vinho, o lança para fora. Também nós, na mesa de Cristo, encontramos o vinho da chaga do peito do Filho de Deus. É o sangue que aquece, afasta a frieza, torna clara a voz de quem o bebe e alegra a alma e o coração. Porque este sangue foi derramado na chama da caridade divina, ele aquece tanto que a pessoa o atira para fora de si. E disso deriva que a pessoa já não olha para si mesma com egoísmo, mas olha para si, para o próximo e para Deus, em função de Deus. E quando bebeu bastante do sangue de Cristo, atira-o sobre a cabeça dos irmãos, tendo aprendido com aquele que não derramou o sangue para utilidade própria, mas em nosso favor. Portanto,
nós que comemos deste alimento, assemelhando-nos a Cristo, façamos como Ele, não para a nossa utilidade, mas para a salvação do próximo e a glória de Deus. Confortai-vos então, esta chama vos dará voz e eliminará a fraqueza. A alegria de viver a ressurreição se resume nisso, meu caro. E isso deriva que a pessoa já não olha para si com egoísmo, mas olha para Deus, para si e para o próximo, porque este sangue foi derramado na chama da caridade divina, e ele que aquece tanto que a pessoa o atira para fora de si. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na na hora de nossa morte. Amém. Amém.